Olá, tudo bom com você? Eu espero que você esteja super bem. Eu sumi, mas eu apareci. Tenho trabalhado bastante em um novo projeto meu que logo vocês já ficarão sabendo, mas o importante é sempre aparecer, não é verdade? Todos os anos, nesse período do ano, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Você que está alguns anos aqui comigo já sabe disso. Eu sempre gosto de trazer informação. Conhecimento nunca é demais e é a moeda mais cara hoje na sociedade. Gente, hoje, dia 4 de abril de 2021, comemora-se um dos maiores feriados cristãos, uma das maiores datas, né, judaico-cristã, Páscoa. E eu pergunto para você, você sabe o que é Páscoa? Você sabe por que hoje você correu para comprar o ovo de Páscoa que o seu filho tanto pediu e que você não havia comprado ainda? Direi para você porque eu entendo que você merece saber. Todos os anos eu venho aqui explicar e 2021 não seria diferente. A Páscoa nada mais é do que um feriado comemorado pelos judeus e pelos cristãos, né? Obviamente que a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é totalmente diferente, inclusive as datas, né? Na cultura judaico-cristã, eles comemoram a Pessa, que quer dizer a passagem. Jéssica, o que é a passagem? A passagem é a Páscoa judaica. Só que ao invés deles comemorarem como o renascimento de Cristo, eles comemoram conforme está lá no livro de Êxodo, que eu diria ser a verdadeira Páscoa, né? Que é a Páscoa número 1. O que está lá em Êxodo, Jéssica? Eu e você, com certeza, conhecemos uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, Moshe, que é Moisés. Você deve conhecer a história, né? Moisés foi criado no Egito, encontrado através de uma egípcia no rio Nilo, que o adotou, tomou-o como filho, e Moisés, certo dia, vendo um soldado egípcio bater em um hebreu era o povo de Deus que ficava sendo escravizado ali no Egito, ele o matou e fugiu, porque na tradição dos egípcios, um homem egípcio não poderia matar um outro homem egípcio. Só que nós sabemos que Moisés, ele não era egípcio, ele era filho de uma hebreia que colocou o seu filho em um cesto e colocou no rio Nilo para salvá-lo. Mas é uma história grande, é uma história complicada, é para outro momento. Pois bem, quando Moisés foge, pois ele havia matado um homem egípcio, ele fica 40 dias no deserto. Quando ele fica 40 dias no deserto, ele tem um encontro com Deus. E aí você já sabe, Deus conversa com ele, explica que quer libertar o seu povo, Moisés volta para o Egito depois de 40 anos, conversa com o faraó para que o faraó liberte o povo de Deus. O faraó, no primeiro momento, diz que não, depois começam a vir as pragas até o Egito, a praga de sangue no rio Nilo, a praga do primogênito, que é a última. E aí, quando acontece a praga do primogênito, Deus antes conversa com Moisés e diz: Moisés, diga ao meu povo, diga ao povo hebreu que está sendo escravizado no Egito, mate um cordeiro e com o seu sangue coloque um sinal nas portas. Coloque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O umbral da porta é justamente as laterais, né? As laterais e a parte de cima. Fala para o meu povo esta mensagem, diga para o meu povo essa mensagem, para que quando o anjo da morte passar por todo o Egito,
saiba quem é o meu povo, não entre e não mate o seu primogênito. O primogênito era muito importante para os hebreus, para os egípcios, para os antigos. Em algumas tradições, o primogênito ainda é muito importante até hoje, né? Nada mais é do que a descendência, do que a continuidade de uma família, de um sobrenome. Então, Moisés dá esse recado. Inclusive, informa antes ao faraó. Fala, olha, faraó, estou te dizendo, se você não libertar o povo hebreu, nessa noite, o anjo da morte passará e levará os primogênitos, inclusive o seu filho. O faraó, muito teimoso, não permite que o povo hebreu vá embora. O filho dele falece, então ele resolve libertar o povo hebreu. Uma das exigências era que o povo hebreu pudesse levar ouro com eles, né? E alguns mantimentos, porque eles teriam que fazer uma passagem. Que passagem? A passagem do Egito até Canaã, a terra prometida. Por isso que os judeus chamam a Páscoa de Pessa. Pessa quer dizer passagem. Jéssica, e o que você está querendo dizer com toda essa explicação? O que eu estou querendo dizer com toda essa explicação, na verdade, eu vou dizer questionando. Em que momento você viu aqui da história que eu te contei, entra o coelhinho e os ovos de Páscoa? Eu digo a você, eu respondo a você, em momento algum entra aqui o coelhinho e o ovo de Páscoa. E eu explico a você. Após um tempo, é de conhecimento nosso, está nos nossos livros de história, que Roma foi o lugar que dominava o resto das nações. Roma dominou o mundo. Inclusive, Roma era entendida e conhecida como o mundo. Tanto é que quando Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele não está falando do mundo todo, ele está falando justamente de Roma, porque Roma era conhecida como o mundo. Pois bem, Roma, quando virou aquela potência, né, e era constantemente invadida, né, e era constantemente atacada, principalmente pelos germanos, que hoje nós podemos dizer ali que é o povo italiano, Roma quis fazer um contragolpe, quis invadir, quis lutar, ir até o território dos germanos. E o povo romano acreditava que para ganhar as batalhas eles tinham que adorar aos deuses da região. E os germanos adoravam uma deusa chamada de Auster. Auster era a deusa que os germanos adoravam. Por isso, os romanos introduziram na cultura deles a adoração a Auster. Por isso que quando você escreve lá Páscoa do Google Tradutor, você vai ver que aparece Esther em inglês. Por quê? Porque Esther advém do nome Auster, que era a deusa dos germanos, a deusa da fertilidade. Eles acreditam que Auster era uma deusa brincalhona, divertida. E Auster amava, mas amava os coelhos. Quando Auster resolve certo dia brincar, porque ela era uma deusa que gostava de brincar com as crianças, de fazer ali algumas brincadeirinhas, fazer algumas mudanças. Certo dia, Auster simplesmente resolve transformar um pássaro em coelho. E depois ela não consegue desfazer o que ela havia feito. Então, o coelho faz o quê? Põe um ovo. Por isso que na Páscoa atual as pessoas compram ovos e dizem que esses ovos
foram entregues pelos coelhos. Coelho não põe ovo, mas eles acreditavam que em determinado momento Oster pegou um pássaro e o transformou em coelho, mas não o conseguiu desfazer antes dele pôr o ovo. Jéssica, você está me dizendo então que a Páscoa que nós comemoramos é uma Páscoa pagã? Sim, eu estou dizendo que a Páscoa que comemora-se hoje é uma Páscoa cristã pagã. Porque o que tem a ver o coelho com peça? O que tem a ver o ovo com peça? Não tem absolutamente nada a ver, né? Jéssica, onde entra Jesus em tudo isso? Eu vou explicar para vocês. Em determinado texto da Bíblia, diz que Jesus é a nossa Páscoa. Eu acho que você deve saber disso. Se você não souber, eu vou te explicar agora. No dia que Jesus foi levado pelos soldados, ele estava na ceia e ele estava sentado à mesa com os seus discípulos. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava comemorando a Páscoa judaica. Pensa. Quando Jesus foi entregue aos soldados, sofreu o que sofreu, foi crucificado e ressuscitou, Jesus tornou-se a nova Páscoa porque ele morreu, ele sacrificou-se pelo povo. Da mesma forma que o cordeiro foi sacrificado lá no Egito, para que o sangue fosse colocado nos umbrais da porta, dando o sinal de que aquele povo era o povo de Deus. Jesus é a nossa nova Páscoa, porque ele morreu por nós, assim como os cordeiros morreram no Egito para colocar os sinais na porta. Jesus é o cordeiro vivo que tirou o pecado do mundo através da sua morte. Então, hoje, nós temos a Pêssah, que é a Páscoa, que aconteceu ali no livro de Êxodo, e nós temos a nossa Páscoa, que é Jesus, que acontece ali no Evangelho, no Novo Testamento. Eu quero que você entenda, eu não estou fazendo uma crítica aqui à religião, à crença de ninguém, muito pelo contrário, eu não tenho religião e eu acho que nós não temos o direito de apontar erros ou diminuir a fé das pessoas. Não, nós não temos esse direito, mas nós temos o dever de expandir o conhecimento. E nós, como sociedade, também temos o dever de buscar conhecimento e entender por que fazemos isso, por que fazemos aquilo. Nós sabemos, o cristianismo, ele advém do judaísmo. Jesus era judeu, né? Jesus era judeu. E nós sabemos mais ainda que antes de Roma dominar do jeito que dominou, antes de Roma tornar-se a potência que era, o cristianismo, ele não tinha, por exemplo, as esculturas que tem hoje, né? Eu vou te dar um exemplo simples, né? Maria, né, que é adorada pelos católicos, na verdade, ela era uma deusa do Egito, deusa Ísis, por isso o tom de pele dela mais escura, né? Outro deus que também as pessoas, né, os católicos adoram é o São Pedro, né? E São Pedro, na verdade, ele era o deus Júpiter, que foi introduzido no cristianismo porque os romanos acreditavam que quanto mais pessoas adorassem aos deuses, mais guerras, mais batalhas, mais dinheiro eles ganhavam, porque eles adoravam o maior número de deuses possível. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação de hoje. Um beijo para vocês e até!